Oi, vamos estudar juntos? Hoje eu quero trazer uma história conhecida, a história de Lázaro, aquele que Cristo trouxe de volta à vida. E eu tava estudando essa escritura junto com um discurso, que foi muito bom. O nome do discurso é Após o Quarto Dia, do Elder Bassett. Vou colocar aqui pra vocês verem ele na íntegra, caso queiram. E vou linkar algumas das coisas que eu aprendi com o discurso e que a gente aprende junto com o Espírito Santo. Vamos lá? Vou começar no versículo 1 e alternando aqui alguns até mais ou menos o 21. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ouvindo, pois, o que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Chegando, pois, Jesus soube que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus estava em uma cidade, Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãos, estavam em outra cidade. E foi levado até Jesus a notícia de que Lázaro estava doente. Eles eram muito amigos, né? E quando ele soube que Lázaro estava doente, ele ainda permaneceu 2 dias naquela cidade até terminar os trabalhos, para poder então ir atender Lázaro. No entanto, quando ele chegou na cidade de Lázaro, já haviam 4 dias que ele estava morto. E quando ele chegou, Marta foi ao encontro dele, lamentando que se ele estivesse lá, talvez Lázaro não tinha morrido. No versículo 23 ao 24, Jesus responde para Marta. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta tinha fé na ressurreição, ela sabia que reencontraria Lázaro no último dia, mas este conhecimento não anulava a dor que ela estava sentindo naquele momento. Cristo sabia que Lázaro voltaria à vida. Ele sabia que ele mesmo traria Lázaro de volta à vida, mas ainda assim ele chorou. Ainda assim ele lamentou a morte daquele amigo. Ele ainda assim ficou de luto. Embora possamos encontrar esperanças em Cristo e na ressurreição, isso não anula a dor real da perca de nossos entes queridos. Isso não anula o luto que vivenciamos quando alguns dos nossos parentes falecem. A fé na ressurreição nos traz esperança, mas ainda assim nós sentimos uma dor real. E é um luto que precisa ser respeitado. Cristo sabia disso. Foi por isso que ele também chorou com Marta e Maria. Vamos continuar. O 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham, também chorando, moveu-se em espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Nesse versículo 39, quando Marta fala que já tem 4 dias que Lázaro está morto, é algo muito significante. Porque, de acordo com algumas tradições rabínicas, o espírito da pessoa permanecia com ele durante 3 dias depois da morte, dando a eles a esperança de que aquela pessoa poderia voltar à vida. No entanto, já era o 4º dia. Isso fazia com que a esperança de Marta, Maria, seus amigos e familiares fosse ainda menor. Fosse como se Cristo tivesse chegado tarde demais, depois do 4º dia. O dia onde o espírito já não estaria ali para poder voltar para o corpo. Vamos continuar a leitura para terminar com as considerações. Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isso, clamou com uma grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. A história de Lázaro nos ensina muitos princípios que podem ser aplicados na nossa própria vida enquanto enfrentamos os nossos desafios. Começando com a chegada tardia de Cristo a Betânia. Ele já chegou após o 4º dia de sepultura de Lázaro, onde a maior parte das pessoas já acreditavam que não era possível. E muitas vezes nós nos encontramos sozinhos. Nos encontramos com medo no meio dos nossos desafios, achando que o Senhor está chegando tarde demais, que nós não estamos sendo amparados. Mas, na verdade, é só uma maneira de testar e provar a nossa fé. Outra lição é sobre o papel que nós podemos desempenhar enquanto buscamos intervenção divina. O que eu posso fazer por mim mesmo? Quando Jesus chegou perto da tumba, ele pediu para que as pessoas tirassem a pedra. Vocês não acham que o Cristo
teria poder para fazer com que aquela pedra fosse movida? E não seria ainda mais surpreendente para as pessoas se ele só fizesse assim e a pedra saísse por si mesma? Da mesma maneira, quando Lázaro foi chamado, depois ele falou: Lázaro, sai para fora. Não seria mais magnífico, mais glorioso se Cristo, com o poder dele, tirasse Lázaro lá de dentro, colocasse à vista para que todos vissem um homem vivo? E ele podia claramente desatar as faixas que estavam envoltas em Lázaro. Ele poderia ter tirado a pedra com seu poder, trago Lázaro para fora, limpo, apresentável, para ser ainda mais glorificado. Mas cada uma dessas três coisas tinha uma coisa em comum. Desde tirar a pedra, Lázaro sair para fora e desatarem as faixas dele. Nenhuma dessas coisas precisava da intervenção divina. Nenhuma dessas coisas precisou que Cristo fosse lá fazer. Os discípulos eram capazes de tirar a pedra. Lázaro, depois de ter voltado à vida, era capaz de andar e chegar até a porta do túmulo. E aqueles que amavam Lázaro eram capazes de ajudá-lo a retirar as faixas e deixá-lo ir. No entanto, tinha uma coisa que ninguém mais era capaz de fazer: levantar Lázaro dos mortos. Cristo era o único capaz de fazer isso. Para que esse milagre acontecesse, muitas pessoas tiveram que trabalhar junto com Cristo. O que essa história nos passa é que o Senhor espera que façamos tudo o que está ao nosso alcance para resolver os nossos próprios problemas, para depois, então, Ele adicionar o seu poder. E tudo aquilo que nós pudermos fazer com nossas próprias mãos, Ele espera que façamos. Eu sei que Cristo sabe a hora certa para todas as coisas. Ele não a chegou atrasado no quarto dia. E o quarto dia sempre chegará para todos nós. Sei que a ressurreição é real e no último dia nós reencontraremos todos os nossos familiares, assim como Marta sabia daquilo. E sei que esse conhecimento não anula a dor de quando nossos entes queridos morrem. Ele só nos traz esperança. Sei também que o Senhor espera que façamos com as nossas próprias mãos tudo aquilo que somos capazes, para depois, então, Ele adicionar seu poder com o que não conseguimos fazer. Nós podemos ser parte dos nossos milagres e dos milagres das pessoas à nossa volta. Jesus te ama. Em nome de Jesus Cristo, amém.